Meu nome é Vladimir Urso, sou o diretor comercial da Tresto e estou também na TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Gestão Executiva e hoje nós temos aí como convidado um profissional de primeira linha e um amigo de longa data, Pedro Lúcio dos Santos. Muito prazer em vê-lo sempre. O prazer é meu, muito bom te ver, alegria enorme e principalmente de pensar que nós temos uma história que foi construída junto, né? Exatamente, Isso é muito legal. Verdade. Isso é muito bom. Nós trabalhamos na época em que a parte de telecomunicações era toda analógica, né? E era só telefonia fixa, né? Ô Pedro, conta um pouquinho onde você nasceu e um pouquinho da sua trajetória profissional. Ok, bom, eu nasci aqui em São Paulo mesmo, sou lá da região de Belenzinho, nasci na Zona Leste, né? Eu vivi ali no Tatuapé, durante praticamente toda a minha vida. Né? E eu fiz o curso de técnico de eletrônica, foi o que me levou para trabalhar na Telesp. Antes da Telesp, eu trabalhei como office boy, eu estava muito como criança e meu pai mandou eu trabalhar você ia para para o centro da cidade, também, tudo já? Ia para o centro da cidade. Aliás, aqui na Líbero Badaró foi o primeiro endereço onde eu vim pagar a conta de luz, aqui na Light. E aqui, tem uma rua aqui, que eu esqueci o nome dela agora, foi o meu primeiro emprego aqui como office boy, eu vim trabalhar aqui. E o meu patrão pediu para eu pagar uma conta na Eletropol, na Light. Eu saí, peguei a Líbero Badaró, peguei o viaduto do chá, maravilhado, olhando para o céu, vendo aquelas coisas maravilhosas, e esqueci de marcar como eu voltava. Tive que ligar ele pelo orelhão, naquela época tinha, né, um telefone público, fichinha. Liguei para ele para dizer: chefe, como é que eu chego aí? Estou perdido. Que bacana. Não tinha metrô, não tinha nada. Não, o metrô estava começando a ser construído, eu acho. Tinha que ir até o Parque da Pedro para pegar ônibus. Tinha que ir até o Parque São Pedro. Eu fui um pouco privilegiado, como eu disse, conhecia o senhor que eu trabalhava, ele morava lá perto de casa, então eu vinha. Que bacana! Ele parava o carro, só com umas distâncias daqui, mais lá para a região do Mercadão, e a gente vinha até aqui. E aí, então, a gente foi crescendo. Eu fui trabalhar numa empresa eletrônica, porque eu fazia o curso de eletrônica, depois que eu saí dessa empresa, né, que eu trabalhei como office boy, trabalhei como auxiliar de escritório, foi um crescimento bacana. A gente, quando começa cedo no trabalho, a gente tem muita experiência, né? É verdade. Muito. E a gente apanha também um pouco, apanha bastante, mas aprende muito, né? É verdade. Isso é muito bom. Né? Então eu trabalhei antes em máquina, depois fui trabalhar na Boros, e aí depois da Boros eu vim para a Telesp. Você máquina de escrever também? Era computadores eletrônicos. Já tem computadores que eram enormes. Sim, perfeito. De rosto. A gente desmontava aquele computador todinho, os computadores mais encrencados, que davam mais defeitos, a gente desmontava tudo e remontava todo certo. o equipamento. Tinha gente que ligava e falava que era burro. Mas eu tenho uma experiência, bom, eu não sei se eu consigo contar, porque o nosso tempo não é tão longo, mas assim, eu fui trabalhar na Boros e eu disse que eu falava inglês. E eu não falava muito inglês, cara. E eu lembro que a primeira vez que os americanos foram visitar lá a empresa, o meu chefe pediu para eu ficar escondido atrás da máquina lá, porque sabia que quando me perguntarem alguma coisa em inglês, eu não saberia dizer. Então, era muita diversão ao mesmo tempo. Mas foi um momento muito bacana. Tá. E aí, que momento que você falou, vou trabalhar na Telesp? Então, um amigo meu, eu estava já quase terminando o curso de eletrônica, no Colégio Lavoisier, ali na Celso Garcia, no Zona Leste. Existe ainda, não tem mais. Eu passei lá esse era uma boa referência. Mudou para algum lugar, mas lá ele não estava. Mas ele era uma referência. Eu deixei de entrar na Federal naquela época por causa de 2 milésimos né? Entendi. Naquela época, sendo a concorrência era tão grande que você acabava não conseguindo vaga naquelas coisas. Não era assim, tem 2 ou 3 pessoas na frente, não, era muita gente. Então a gente acabou fazendo o curso lá, mas foi muito, muito legal. E esse meu colega trabalhava na Telesp e falou: olha, vai abrir uma vaga, você não quer ir para lá e tal, né? E eu fui lá fazer uma entrevista na Telesp, né? E quando eu cheguei lá, para minha surpresa, eu gostei. E, além de tudo, eles iam pagar o dobro do que eu ganhava.
Melhor ainda. Aí eu tive que voltar, pedir a conta e não me liberaram não, eu tive que pagar um mês para poder trabalhar. Aquele aviso prévio lá, né? Aviso prévio do empregado que dá para o patrão. Paguei e fui para a Telesp, graças a Deus não me arrependo. E você já entrou na parte de tráfego lá? Entrei na central telefônica. Eu trabalhava com o Antônio Guedes, com o Ferenc, que era o nosso chefe, né? Mas você entrou na parte dos pontos, então, na verdade? Entrei na 7 de abril. Na 7 de abril mesmo. 7 de abril, a entrada era pela Vacilo da Gama. Né? Isso, perfeito. Mas era na 7 de abril. Então nós fazíamos estudos de tráfego. Nós íamos na central medir o tráfego das empresas que tinham telefones. Então nós, na Telesp naquela época, a gente oferecia para a empresa um estudo, para dizer para ela, olha, você tem 10 linhas telefônicas, mas você precisa de 10, de 15, precisa de 20. Então nós fazíamos estudos para oferecer para a empresa mais linhas telefônicas e equipamentos, né? PBX, PBX. Então eram centrais, que a gente falou, analógicas, depois vieram a Crossbar, né? Sim. Um pouquinho mais avançadas e por último as digitais, né? Perfeito. Eu me lembro na época que a gente trabalhou junto para fazer o estudo de tráfego. Eram 3 dias de medição. Exatamente. E a gente no escritório tinha que calcular com a calculadorinha, achar a hora de maior movimento e fazer o cálculo, né, para ver a quantidade de linhas costuradas. Eu usava uma calculadora que tinha um programa, não sei se você lembra, eu fiz um programa que onde eu colocava todos os dados e saía o cálculo. Aí eu mostrei para o nosso chefe e falou assim, poxa, eu vou mostrar para o diretor, o Arinho Zimbal. E eu fui, mostrei para ele, ficou super entusiasmado e tal, foi muito bacana. E era muito mais rápido também, né? Era muito mais rápido, né? Existia, a gente tinha acesso, né, aos nossos executivos também, então era muito legal. A minha vida na Telesp foi de muito crescimento. Então, eu fui estudando, né? Eu tentei fazer física nuclear. Eu lembro que você falava na física. E você acabou indo para o direito, é isso? Não, fui indo para a economia. A economia, perfeito. Voltei e fui fazer um curso de ciências econômicas. Tá. Né? Não havia, assim, na empresa tinha engenharia, que era vocês, isso, né? A maioria, eu não tinha aquela possibilidade de fazer engenharia. Para mim ficava caro, porque eu era lá em Mogi, que era longe, ou aqui em São Paulo, mas era caro aquelas faculdades de engenharia. E eu sempre tive que pagar meus estudos. Meu pai não teve condições de pagar os estudos para mim. Né? Me educou, sem as possibilidades que ele pôde, mas para fazer os cursos superiores eu tinha que trabalhar e estudar. Então, para trabalhar e estudar, eu fui fazer um curso de física e percebi que se eu tivesse um curso superior na área de economia, eu teria mais possibilidade de crescer dentro da empresa. E você foi trabalhar na área de economia mesmo, né? Na área de economia, exatamente. Na área de custo, na contabilidade de custos da empresa. Perfeito. E ali foi onde a gente começou a fazer toda a evolução, onde eu aprendi a lidar com todo o mercado e também com a Telebrás, conheci a Telebrás, a Minicom. E ali a gente foi evoluindo, né? Então a gente foi crescendo dentro dessa área, foi uma área muito boa para mim, me deu muitas oportunidades. Eu só tenho que agradecer a Telesp e as pessoas que conviveram comigo. Aí você ficou no prédio da Martiniano? Fiquei no prédio da Martiniano muito tempo, porque lá eu fui gerenciar uma área também. E a LGT? Então, quando começou a sondar a privatização, né, o sistema Telebrás ele precisava criar empresas que elas tivessem capacidade de sobrevivência e de serem vendidas, né? Certo. Porque naquela época, não sei se você vai lembrar, os ouvintes talvez, né, vão lembrar que o sistema de telecomunicações era um rateio de receita. Então, por exemplo, a Embratel, ela não tinha receita. As empresas, a Telesp, a Telepar, a Telemic, elas tinham as suas receitas e elas repartiam as suas receitas com as outras empresas do grupo e com a Telebrás, porque a Telebrás tinha todo o seu contexto internacional, ela que fazia toda a questão do interurbano, né? Internacional, então existia toda essa receita. Agora, como é que você vai privatizar empresas que não têm receita? Né? Então você tinha que criar um modelo de receita que pudesse dar a essas empresas vida e elas pudessem ser privatizadas. Né? E também a legislação tinha que ser mudada. Né? Naquela época, a inflação, né,
uma ficha telefônica na Telesp, não sei se você lembra, a gente usava uma ficha telefônica, né, para falar no telefone público. Ela fazia parte, né, o Pulso fazia parte do grupo da cesta básica de inflação, né, das mais. Naquele tempo fazia. Então, uma alta no preço da ficha telefônica, no preço da chamada local, da tarifa, ele levava a inflação, né? Então você tinha que criar um modelo tarifário, tinha que criar um modelo de legislação, e aí foi onde eu também fui convidado a participar, né, desse grupo que foi tratar junto com os deputados, com outros grupos, né, para elaborar essa lei geral de telecomunicações. Aí tinha, das outras operadoras sempre tinha também tinha muita gente, né, da Telebrás, do Minicom, né, e das outras operadoras, né, Telemic, Telepar, Telerge, né, todas as empresas tinham, Telemar, Telecomunicações da Amazonas, né, todas as empresas participaram. Né, e puderam dar as suas sugestões, né, puderam falar algumas coisas, né, e a privatização veio de cima para baixo, não foi de baixo para cima, não. Sim, é verdade. E aí aconteceria em julho de 98. Julho de 98, exatamente. Você estava ainda na época lá? Estava, eu gerenciava uma área, né, de contabilidade de custos, participei da elaboração de várias, como eu falei, de várias coisas, mas eu tirei férias e fui para a primeira viagem para os Estados Unidos. Eu fui levar em julho de 2008, que você falou. E nós 98. 98. E nós fomos para lá, e de lá, quando a empresa comprou, né, o telefone que incorporou, ninguém me falou nada, mas eu perdi o meu cargo. Porque existiam muitos gerentes, mais de 500 cargos de gerente foram eliminados. E eu fui um deles. Né? Mas quando a Telefônica chegou aqui e pegou todos esses gerentes e criaram grupos de trabalho, que nem eu fui criado, né? Aí um espanhol que estava no grupo, mas era um peruano, não era nem espanhol, né? Ele descobriu em mim um potencial para estar junto com a equipe e ele me resgatou. E eu fui trabalhar então no grupo da Telefônica, né, mesmo, foi criado outros grupos aqui, depois nós implantamos sistemas de custos mais modernos, implantamos o SAP, né, e, então foram várias etapas na empresa de crescimento, eu tive essas oportunidades de estar junto. Aí foi quando eu fui conhecer a Europa, eu conhecia muito o Brasil porque viajava muito na Telebrás. Mas aí eu fui para a Europa, conheci Madrid, que era... Eu fui no prédio da Telefônica Madrid também. Muito legal, né? Parece uma... moderno. Tem relógio lá em cima, lá, né? Isso, mas você viu que ele, dentro do prédio moderno tem o antigo, né? Exatamente. Muito legal aquilo lá. E aqui na América Latina fomos para o Peru, Argentina, para o Chile, né, fazer todo esse trabalho. Foi um trabalho fantástico, muito bom. Muito bom. E é bacana porque assim, quando se conhece outros locais, mesmo que seja o mesmo assunto, amplia os assuntos, né? Porque você tem uma ideia, uma atmosfera diferente lá, né? De cultura, principalmente de cultura, né? Do pessoal, ver como que as pessoas pensam, né? E o pessoal da América Latina, também da Europa, são muito receptivos, é gostoso. Foi um momento difícil, porque os espanhóis eles eram bastante e era o seguinte, era orientado a resultado. Exatamente. Não tinha, assim, menos explicação, mais resultado. Era isso daí, né? Exatamente. Então, mas é o que você falou. Eu, por exemplo, eu gostei de trabalhar na Telesp, porque eu acho que toda empresa grande oferece isso, depende muito do funcionário, né? Sim. Você tem que ir atrás. Essa é a mágica, sabe? Mas eu estava lá, eu fui para... eu fiz um curso de análise de sistemas, né? Uma pós-graduação de analista de sistemas. Porque eu era economista. Antes de ir para a área de economia, eu fui para a área de sistemas. Então eu trabalhei na área de sistemas, elaborando, fazendo... Inclusive naquela época, você lembra, para comprar um telefone você levava anos. Exato. Nós criamos o CIPEX, Cadastro de Interessados no Plano de Expansão. Foi um dos projetos que eu trabalhei. E o nome, inclusive, foi meu, CIPEX, naquela época. E as pessoas podiam fazer o seu cadastro via eletrônico. E não ficar na fila. As pessoas ficavam aqui em São Paulo, passavam a madrugada. Então, nós criamos o cadastro eletrônico. Né?
Então, eu via o IBM, tudo, né? Exato. Então, eu via na empresa algumas oportunidades e eu ia atrás. Na área econômica, quando eu cheguei, tinha lá um tal de plano de expansão, que ninguém queria mexer nesse assunto do plano de expansão. Eu fui atrás, a gerente na época me deu a oportunidade de trabalhar naquilo lá, criamos um grupo de trabalho. Minha primeira viagem para a Telebrás foi por lá. Quer dizer, ninguém queria aquele trabalho, mas criamos um grupo e fomos trabalhar no tal plano de expansão. Depois, em outros projetos que foram surgindo. Então, se você tem oportunidade, você tem que não só aproveitá-la, né, mas ao mesmo tempo tem que estar de olho naquilo que vai acontecer. Né? Então, eu trabalhei muito na área, como falei, regulatória, e aquilo lá, desde a época, me deu vontade de trabalhar com direito. Por isso que dentro da empresa eu trabalhei muito com a área de custo, mas junto com a área tarifária. Eu tinha muito direito também junto. Então eu fui fazer direito. Com 45 anos de idade fui fazer direito. Bacana. Ô Pedrão, mas eu admiro aí você também, porque assim, você soube usar muito bem o seu perfil. Né? Entendeu? Assim, você pegou o teu perfil e falou, vou fazer uma coisa toda diferente lá. Não, falou assim, eu sou bom nisso daqui, vou direcionar, vou acrescentar mais coisas, né? Então, porque para muita gente naquela ocasião, nessa idade você falou que ia fazer uma dificuldade, você é doido, né? O meu diretor espanhol, o primeiro diretor espanhol que veio no Brasil e tal, a minha área foi para ele, não aquele que tem oportunidade do outro, que é espanhol mesmo. Quando ele soube que eu estava fazendo direito, eu estava cuidando da área de contabilidade de custos, ele me chamou na sala e falou, por que você está fazendo isso? Por que você está fazendo direito? O que tem a ver uma coisa com outra? Você tem que cuidar disso e tal. Eu falei, não, olha, a gente discute muitas coisas. Agora mesmo nós estamos discutindo aonde nós vamos colocar o host, nós vamos implantar entre a Telesp, a Telefônica do Brasil, a Telefônica do Chile, a Telefônica da Argentina, a Telefônica de Madrid. Onde vai ficar o hosting do SAP, do SAP? Onde vai ficar esse equipamento? Né? E isso envolve legislação. Exatamente. E aí houve uma discussão lá onde seria, e teria alguns entraves do direito para aquele assunto, e eu lembro que eu fui contra algumas coisas, né? E o meu diretor chamou e falou assim, pô, você está emperrando, eu falei, isso é prejudicial para nós. Por causa disso, disso. Ele falou assim, por que você não consulta? Não, nós vamos consultar a área de direito. Ele chamou o advogado para discutir o assunto, e o advogado falou assim, não, está certo. Referendou. Aí o Maurício puxou aquele meu diretor e falou assim, puxa, que legal, cara. Será que tem alguma coisa lá para eu fazer de direito? Que bacana. E tem outras oportunidades. Então é assim, é você ter certeza naquilo que está fazendo, né, e buscar realmente um objetivo que seja para o crescimento seu, profissional e daquilo para quem você está trabalhando. Maravilha. Pedrão, foi uma entrevista inspiradora, viu? Parabéns. Obrigado, Kent. Olha, eu quero te agradecer também por essa oportunidade. Só queria dizer mais uma coisinha. Por favor. Deixa eu terminar. Talvez alguns de vocês estranhem, mas assim, logo quando eu fui trabalhar na Telesp, eu me converti, né? Para Jesus, né? Sim. E hoje a gente está precisando muito disso, desse conforto espiritual que as pessoas precisam. E o equilíbrio, né? O equilíbrio. Que a gente está perdendo um pouco disso, né? Isso me trouxe também paz para que eu pudesse ir atrás das coisas, porque eu não ia só por mim, né? Eu muitas vezes conversava com Deus e falava, e aí, o que você quer que eu faça, né? Então, as coisas vinham para mim. A gente tem que ter não só as amizades terrenas, né, mas alguma coisa que a gente possa se confortar. Eu perdi um filho com 7 anos em 1994. Se não fosse muito difícil. A espiritualidade seria muito mais difícil, né? Então a empresa ajudou, os amigos ajudaram, né? Então, e as orações também. As orações também. E você, eu sei que é um homem de fé. Eu te agradeço por essa oportunidade, que Deus abençoe a todos aí que estão por trás das câmeras também. Né? E vamos lá, pessoal. Perfeito. Pedro, você quer deixar teus contatos? Olha, posso deixar meu e-mail e tal, por favor, mas como eu disse logo no comecinho, eu me tornei advogado, né? Sou advogado, mas assim, eu estou atuando muito pouquinho na área do direito. Né? Perfeito. Eu gosto muito de assessoria mais na área financeira mesmo, né? Gosto em áreas de onde aplicar, como fazer, né? Eu gosto muito da área financeira, principalmente da educação financeira para adolescente, para jovem. Perfeito. Tinha mais coisas para contar. É uma pena que o nosso tempo é muito curto.
Mas olha, se você quiser manter contato comigo, meu e-mail é pedrolucio@terra.com.br. pedrolucio@terra.com.br. Pedro, muito obrigado, viu? Antes do encerramento, pelas palavras do Pedro, eu queria ressaltar o seguinte: qualquer que seja a tua crença, o que vale é a tua fé. Né? E todo dia agradeça. Cada dia que você acorda de manhã cedo e você tem 24 horas, né, para viver uma vida muito saudável, né, faça isso com amor e agradeça, né, todos os dias. Tá? Então, nós, os agradecimentos, então, a esse grande profissional, Pedro Lúcio Santos, nós finalizamos mais uma Gestão Executiva. Um grande abraço e até a próxima.